Ele disse: Você tem o direito de ficar em silêncio, mas meu corpo gritou por ele. Parte 2. A semana passou arrastada, como se o tempo tivesse entrado em greve só para torturar Roberto. Cada turno, cada batida de rádio, cada silêncio, no posto policial, era preenchido por uma única presença que não saía da sua mente. Maurício. Desde aquele beijo, quente, urgente, inevitável, algo dentro dele havia mudado. E por mais que tentasse fingir que tudo estava sob controle, ele sabia. Já era tarde demais para recuar. Na quinta-feira à noite, o som familiar do carro de Maurício se aproximando foi como um sinal. Roberto estava sentado à frente do posto, mas seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse decidir qualquer coisa. Levantou-se, endireitou a farda, respirou fundo e esperou. Maurício desceu com aquele mesmo sorriso de canto, como quem sabe o efeito que causa. Estava mais elegante do que o normal. Camisa social azul clara, mangas dobradas, os olhos afiados como lâmina. Achei que você ia fingir que nada tinha acontecido, ele disse sem cerimônia. Achei que você não voltaria tão cedo. Roberto respondeu, sem desviar o olhar. Eu volto sempre pelo que vale a pena, disse Maurício, aproximando-se com passos lentos, provocantes. E você tá me devendo uma explicação. Roberto cruzou os braços, firme, mas o peito denunciava. O esforço que fazia para manter o controle. A farda, que costumava ser uma armadura, agora parecia uma prisão. Você quer uma explicação? Ou quer que eu repita o que fiz naquela noite? Ele disse, num tom mais baixo. Maurício sorriu, parando a poucos centímetros dele. O ar entre os dois parecia vibrar. Quero os dois, mas pode começar com o que for mais perigoso. Roberto não respondeu. Apenas virou-se, fez sinal com a cabeça e entrou no posto. Como se dissesse, se quiser, me segue. E claro, Maurício seguiu. Lá dentro, o clima mudou. O silêncio tomou conta, quebrado apenas pelos sons abafados da cidade lá fora. A tensão entre eles agora era mais densa, mais carregada. Estavam a poucos passos de cruzar um ponto sem retorno. Roberto se aproximou devagar, olhos fixos nos de Maurício. Você não faz ideia do problema em que está se metendo. Eu gosto de problemas, Maurício respondeu, quase num sussurro. Foi nesse instante que o toque aconteceu. Um roçar leve, quase acidental, mas que incendiou tudo de novo. Roberto segurou o braço de Maurício como quem tenta afastar, mas a mão não largou. Eu tô tentando fazer o certo, Maurício. E eu tô tentando fazer você parar de tentar. Os olhos se encontraram por um segundo longo demais. E tudo o que ficou no ar foi desejo. Cru, nu, sem desculpas. Mas Roberto soltou o braço. Recuou um passo. Vai embora hoje. Não me obriga a cruzar essa linha agora. Maurício o olhou em silêncio. Entendia, respeitava, mas não desistiria. Tudo bem, policial. Hoje, você venceu, mas eu volto. Porque sei que você também quer perder. E saiu. Sem beijo, sem toque, mas deixou atrás de si um rastro de calor que o ar-condicionado do posto jamais daria conta. Na manhã seguinte, Roberto acordou com a sensação de que a noite anterior tinha sido um sonho. Mas bastou abrir os olhos e ver sua farda pendurada, como um lembrete silencioso, para saber que aquilo era real. Que ele estava vivendo algo que nem sabia nomear, e que sim, já tinha passado da linha da simples curiosidade. O plantão começou. Tranquilo. Tranquilo até demais. Nenhuma ocorrência, nenhuma distração. Só o eco do silêncio e os pensamentos voltando sempre ao mesmo lugar. Maurício. No fim da tarde, enquanto preenchia relatórios,
O rádio anunciou algo que fez seu coração acelerar. Entrega de documentos, farmácia regional. Nome do representante: Maurício Andrade. O papel escapou da mão de Roberto. Alguns minutos depois, a porta se abriu. Maurício, de novo. Como quem nunca foi embora. Camisa branca, jeans escuro, um sorriso contido no rosto e aquele olhar direto que atravessava defesas. Só vim deixar uma assinatura. E talvez um pouco de saudade, ele disse, com a naturalidade de quem sabe exatamente o efeito que causa. Roberto manteve a expressão séria, mas os olhos o traíam. Havia ali uma chama difícil de disfarçar. A assinatura é no balcão, ele respondeu seco. Mas sua voz não tinha firmeza. Soava como quem queria dizer outra coisa. Maurício se aproximou com calma, e por um instante, os dedos dos dois se tocaram quando ele entregou o papel. Foi rápido, quase imperceptível, mas o suficiente para acender tudo de novo. Você sempre treme assim quando alguém assina um documento? Maurício provocou com um sorriso sutil. Roberto respirou fundo. Você devia parar com esse jogo. E você devia admitir que já está jogando também. O silêncio que se seguiu foi denso. Não precisava de palavras. O que havia ali era maior que qualquer frase pronta. Maurício recuou um passo, como quem entende o tempo do outro. Eu vou embora. Mas não sem te dizer isso. Tem algo aqui que você não vai conseguir ignorar por muito tempo. Roberto o acompanhou com o olhar até a porta. E quando ela se fechou, ele finalmente soltou o ar preso no peito. Sim, algo estava acontecendo. E ele já não tinha mais tanta certeza se queria impedir. A mensagem de Roberto ainda piscava na tela do celular de Maurício enquanto ele ajeitava o colarinho no espelho. Hoje. Preciso conversar. Tem um lugar perto. Da praia, depois das 8. O coração dele respondeu antes mesmo das mãos terminarem de se arrumar. O flat alugado por Roberto era simples, mas tinha a atmosfera exata de algo prestes a acontecer. Janela aberta, brisa salgada entrando devagar, luz baixa, música instrumental tocando ao fundo, quase imperceptível. Um esconderijo do mundo. E talvez dos próprios medos. Às 21, a campainha tocou. Era ele. Maurício apareceu à porta como um segredo bem guardado. Camisa preta, colada ao corpo, cabelo desalinhado pelo vento e um olhar que falava antes da boca. Você veio, disse Roberto num tom baixo, sem disfarçar o impacto da presença. Você me chamou, respondeu Maurício, entrando devagar, como quem respeita o território, mas deseja cruzá-lo. Os dois ficaram ali, de pé, se olhando por segundos que pareciam minutos. A tensão era palpável, mas agora, carregada de decisão. Nenhum dos dois fingia que era só uma conversa. Eu passei dias evitando isso, disse Roberto, dando um passo à frente. Mas quando você apareceu naquela porta, eu soube que não tinha mais como fugir. E eu passei dias imaginando esse momento. Maurício respondeu com um sorriso quase tímido. E, sinceramente, sempre achei que seria assim. Sem roteiro, sem controle, só a gente. E o agora? Roberto se aproximou devagar. A mão tocou o rosto de Maurício com cuidado, os dedos deslizando pela linha do maxilar até a nuca. Um toque que dizia: eu pensei em você mais do que devia. O beijo veio como resposta. Primeiro lento, carregado de retenção. Depois, mais fundo, como se compensasse o tempo perdido. As mãos se encaixaram nos corpos, se procuraram pelas costas, pelas laterais, sem urgência, mas com uma fome suave, presente. Maurício deixou-se conduzir até o sofá. Sentou, puxando Roberto junto, sem soltar seus lábios por muito tempo.
As camisas começaram a se desfazer com naturalidade. Botão por botão, o gesto de despir virou parte da conversa muda entre eles. O corpo de Roberto, forte e marcado pela farda, contrastava com a pele clara de Maurício, mais delicada, mas não menos firme. Eles se observavam de perto agora, como se o toque fosse só uma extensão do olhar. As mãos deslizavam devagar, costas, braços, cintura, mapeando territórios com carinho e precisão. A respiração se tornou mais profunda. O silêncio foi preenchido pelo som do desejo, o roçar da pele, os suspiros abafados, os corpos encontrando o ritmo um do outro. Deitaram-se no tapete macio da sala, onde a penumbra os deixava à vontade para esquecer o mundo. Maurício fechou os olhos quando sentiu a boca de Roberto roçar seu ombro, depois seu pescoço, depois o centro do peito. Não era só prazer, era reverência. O toque, embora sutil, deixava claro. Havia entrega. E havia desejo demais para ser contido por palavras. Foram longos minutos de descoberta, de silêncio preenchido por calor, de olhares que imploravam por mais. Até que o quarto os chamou, como um convite final para o inevitável. Ali, na cama arrumada às pressas, entre lençóis brancos e corpos quentes, tudo aconteceu, sem pressa, sem culpa, sem máscaras. Roberto, antes tão rígido, se permitiu suavizar. Maurício, antes tão seguro, deixou-se guiar. E quando tudo terminou, ou melhor, quando os dois corpos descansaram, entrelaçados, sem vontade de sair dali, havia um tipo de silêncio novo, não o da tensão, mas o da paz depois da tempestade. Roberto passou os dedos nos cabelos de Maurício, como quem ainda não acredita que está vivendo aquilo. Vai embora hoje? Ele perguntou num sussurro. Só se você pedir. Maurício respondeu, os olhos semicerrados, com um meio sorriso preguiçoso. Roberto não respondeu, mas segurou sua mão com força. Se você sentiu o calor desse encontro, curte o vídeo, deixa um comentário dizendo se você acha que Roberto vai conseguir lidar com tudo isso. E se inscreve no canal, porque a parte 3 vai mostrar como o dia seguinte pode ser tão intenso quanto a noite.